Boa noite a todos. Estando nesse ambiente de paz e tranquilidade, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa de amor, nessa casa que nos traz os ensinamentos, aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento, para a nossa evolução em direção ao nosso Pai Criador. Vamos pedindo licença ao mentor dessa casa, aos nossos mentores que nos acompanham, para adquirirmos o aprendizado que necessitamos e que possa envolver a nossa irmã Nancy, a expositora dessa noite, para que ela possa trazer tudo aquilo que nós precisamos para o nosso conhecimento. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de oração que nos acolhe e que nos dá força para seguirmos a nossa trajetória com as bênçãos do Mestre Jesus, dos nossos mentores, dos bons amigos espirituais aqui presentes e que muito torceram para que a gente persistisse a chegada até aqui, porque nem sempre é tão fácil nós termos um compromisso com a espiritualidade e com o nosso próprio espírito. E hoje, e agradecemos ao nosso mentor aqui principal, e nós nunca podemos esquecer Dr. Adolfo de Menezes, por tudo que ele faz ainda em trabalho espiritual por todos nós, não só nas questões de saúde, mas também em outros problemas que nós temos. A egrégora de Dr. Bezerrino Menezes, ela é essencialmente brasileira e brasileira de verdade. Nós temos que ter muita gratidão a esse grande Espírito que tanto faz por nós. E hoje, o nosso assunto é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Então, o que seria o humilde de coração? Nós temos a palavra humus, que vem do grego, que significa algo que é produtivo. Então vamos lá, o que é o humus? Porque humildade vem de humus, que é uma palavra grega. Se nós observarmos, o humus seria uma matéria orgânica, restos de plantas, restos de árvores, restos de animais, sedimentos de rocha, que vão se movimentando, vão se reorganizando e são produtos que fertilizam o solo. Esse é o significado do humus. Quando a gente vai pôr uma plantinha, a gente vai e compra lá um pacotinho no mercado lá de humus para adubar a terra. Então, humildade vem desta palavra de humus, que significa algo que fortalece alguma coisa. E a humildade é um sentimento extremamente importante para a nossa evolução. Jesus era extremamente humilde, com toda a sabedoria dele. Ele não fazia acepção de pessoas, ele estava entre os mais carentes, os mais necessitados, ele estava entre as prostitutas, entre os leprosos, entre todas as pessoas que eram segregadas da sociedade da época. Onde estaria Jesus atualmente? Não estaria em palacetes, com certeza. Estaria junto aos pobres de coração, aqueles mais dificultados, aos humildes. Ali estaria Jesus, junto com os humildes, com aqueles que são segregados socialmente, moradores de ruas, dependentes químicos e todas as pessoas que têm dificuldades de viver e que não são bem vistos pela sociedade. Mas, como diz no Evangelho, não são os pobres, não são os ricos os que precisam do bem, né? Não são os doentes que precisam desculpa, deu uma branca agora. Não são os sãos que precisam dos médicos. É muita coisa para falar, né, na minha cabeça. Não são os sãos que precisam dos médicos. E nós estamos no hospital de almas, porque a Terra é um hospital de almas.
é aqui que nós estamos necessitados do remédio salutar que vem do divino e do sagrado. São os ensinamentos de Jesus e a misericórdia de Deus que conduz a nossa vida. Não são os sãos que precisam dos médicos. Ou seja, Jesus falava justamente àqueles que mais necessitavam. E ele ainda agradece a Deus o fato de estar junto dos mais necessitados. Porque ali está o solo fértil. Dá um exemplozinho rápido. Quando nós estamos com alguma dificuldade e nós buscamos a casa espírita, nós buscamos uma religião, nós estamos necessitados. Nós estamos com problemas, dificuldades físicas, dificuldades financeiras, não importa o tipo de dificuldade que a gente busca uma religião, busca um amparo, busca a Deus, busca a Jesus. Então, nessas condições é que muitas vezes nós chegamos a uma religião. É nesse momento que a gente vai pedir o socorro. Então, não são os sãos que precisam dos médicos. Nós buscamos dentro da religiosidade o amor maior e o suporte para nós continuarmos a nossa caminhada. E quando nós somos humildes, nós podemos ouvir as diferenças e aprendermos com o próximo. Porque o orgulhoso, ele não ouve o próximo. Eu trouxe até esse livrinho aqui, que ele é de estudo nosso também, de palestra. Aqui o texto é do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas porque aqui, nesse livro que também é trabalhado aqui nesta casa, As Dores da Alma, do Espírito Hamed, a primeira indicação aqui, o primeiro capítulo fala sobre a crueldade. E a segunda já fala sobre o orgulho do homem. Então Jesus foi para o solo fértil, foi plantar no solo fértil, porque ali no povo humilde é que florescia os conhecimentos que Jesus trazia. Eram multiplicadores, os humildes são os multiplicadores do ensino de Jesus. Enquanto que os orgulhosos não são abertos a novas formas de vivência e a convivência com os mais simples. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, também em outros capítulos, onde nós vamos ter os superiores e inferiores, mas no sentido de aqueles que lideram dentro da sociedade e os mais simples, que é a nossa mão de obra braçal mesmo, que somos nós mesmos, né? Então, tudo isso está explicando o quê? Que quando nós estamos num patamar de simplicidade mental, nós estamos na condição de aprendermos mais. É na nossa necessidade que nós vamos buscar um aprendizado maior. Então, os mais simples são menos egoístas, têm mais facilidade de companheirismo, de dividir as coisas, de compartilhar aquilo que tem, por incrível que pareça. Quando se existe uma rigidez no pensamento, e no orgulho nosso, nós estamos rígidos no nosso pensamento, nós não temos a condição de ampliar as nossas espécies de condição de aprendizado. A nossa condição de aprendizado, ela fica limitada. Se eu estou rígida nos meus pensamentos, eu não me abro para o outro, eu não entendo o outro e não me abro para o aprendizado que o outro tem para me dar também. Então vejam bem a proporção do ensinamento de Jesus, que falava para multidões, que atraía multidões, com ensinamentos muitas vezes parecendo simples, mas extremamente profundos na realidade. E ele vem aqui com a parábola do semeador. Parábola, gente, porque Jesus falava por parábolas, ou seja, por simbologias. Através de simbologia, ele apresentava o conhecimento que ele queria. Por exemplo, uma parábola que eu gostava muito, que é a casa sobre a rocha, né? Uma casa tem que ser construída sobre a rocha, porque senão, se tiver sobre areia,
vem a ventania, nossa, aqui a gente nem fala em ventania, né? Caraguá está uma beleza de ventania, e derruba a casa. A casa tem que ser construída, então, sobre a rocha que é firme. E aqui vem a parábola do semeador. Saiu o semeador a semear as suas sementes. Caíram à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outras foram cair entre as pedras, tendo crescido um pouquinho, secou, mas não tinha umidade. Então, elas também cessaram, né? Outras no espinheiro, no meio dos espinhos. Estes a sufocaram. As sementes, outras, caíram na terra boa, na terra onde tinha humus, na terra fértil, e cresceram e deram muitos frutos. E aí Jesus nos diz que tenhamos ouvidos para ouvir. Então, dentro de uma simplicidade, ou dentro dessa analogia, o que nós vamos ter? O solo fértil é aquele que tem a mente aberta para ouvir, redimensionar, ressignificar aquele conteúdo e aprender com o próximo. Que tenhamos olhos para ver, que tenhamos ouvidos para ouvir. Então, quando uma pessoa vem, traz um ensinamento, traz um diálogo qualquer para nós, e nós já respondemos de antemão assim, já cessando aquela conversa, achando-nos donos da verdade, desconsiderando totalmente a ideia de um companheiro, nós estaremos o quê? Sendo a semente que cai entre as pedras. E não a semente que cai no humus, que cai no solo fértil. Por quê? Nós deixamos de aprender com o próximo. Então, a rigidez do pensamento é isso. É não querer conhecer a ideia do próximo. Já de antemão, a gente já cessa a conversa, já nega qualquer outra ideia que não seja a nossa. Então, isso é arrogância do espírito. E a arrogância do espírito, ela existe em qualquer idade. Quando a criança desafia em uma fala, em uma birrinha, aquilo que o adulto está recomendando, já é o orgulho do espírito ali. A gente fala, está fazendo birra. Já é orgulho, porque aquele espírito, ele já é um espírito milenar como nós, com muitas outras experiências, às vezes mais experiência que nós. Então ali é um orgulho. Quando o adolescente desafia, os pais desafiam comigo, não deixa de ser um orgulho também. É um aprendizado de experiências daquele espírito também. Mas ele já vem com um interior já formado. E ali o que acontece? As suas experiências serão outras, mas ele prefere não ouvir para ele experimentar o que vai acontecer com a ideia dele. Mas ali está imbuído o quê? Também o orgulho, que é uma chaga do espírito. O orgulho, a vaidade e o egoísmo, de acordo com os espíritos, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, são chagas do espírito. São as piores e mais graves condições que o espírito pode ter. O egoísmo nem se fale, né? Porque não quer saber de ver o outro de forma nenhuma, sendo que nós temos que viver para o coletivo e não só para nós. O coletivo, a evolução deve ser pensada a nível de coletivo. Então, quando um idoso também nos diz que quer fazer do jeito que ele quer, mesmo que seja andando na chuva, numa hora que não é bem conveniente, é porque ele sempre teve autoridade. E dentro daquela autoridade que ele sempre teve, não é? Nós também temos o nosso orgulho. Então, nós somos ainda muito orgulhosos. E dessa forma, o orgulho sendo uma chaga para o nosso espírito, nós embotamos a nossa evolução quando nós não queremos compartilhar os nossos conhecimentos e respeitar o conhecimento do outro. Respeitar a ideia que pode ser muito importante para a nossa existência. Então, todas essas questões estão aqui nesse livrinho também, e também vem no Evangelho. Então, Jesus, com a sua mansuetude, ele respeitava até aqueles que foram os verdadeiros algozes da sua passagem aqui na Terra. Mansuetude, calma, inteligentíssimo, sabido demais, nos deixou muitos conhecimentos, dos quais
nós não devemos desprezar, mas sim avançar na nossa caminhada espiritual, conhecendo as benesses que Jesus nos deixou. E Deus, na sua inteligência suprema, deu essa possibilidade de Jesus estar conosco, deixar todos os ensinamentos, mas também deu essa possibilidade de nós estarmos avançando através dos nossos grupos sociais. E aí, ainda nos falam, nos chamam bastante atenção sobre as hierarquias sociais dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, dentro das hierarquias sociais, nós vamos ter, por exemplo, a hierarquia dentro dos templos religiosos, seja espiritismo, seja catolicismo, seja qualquer religião, taoísmo, não importa. Nós temos uma hierarquia dentro das instituições religiosas, nós temos uma hierarquia dentro dos poderes políticos, nós temos uma hierarquia dentro das instituições econômicas e vai variar fora, no setor de esporte, em vários setores sociais, em termos até de atendimento social, nós temos sempre uma hierarquia. Porque Deus permite que nós tenhamos essa hierarquia. Não é só mérito próprio nosso de chegarmos a patamares mais elevados dentro das hierarquias sociais, seja qual for. É nosso mérito porque nós temos o nosso esforço, mas é nosso mérito permitido por Deus. Porque se Deus não o permitir, nós não avançamos. Se não for para a nossa evolução essa condição de estarmos galgando os postos sociais mais importantes, se não for da vontade de Deus, isso não acontece. Então tem o esforço do Espírito, tem o esforço nosso, mas tem também a vontade de Deus. E por que Deus permite que haja toda essa hierarquia? Para justamente aquele que está numa condição mais elevada, compartilhar tudo isso com os jovens, com os mais que estão na caminhada. Então há um propósito divino dentro dessa condição social. Agora, o que o orgulho nos faz agir? Como ele nos faz agir? Eu estou mandando e acabou. Não é gerir nada diante disso. Há de haver diálogo, há de haver esforço para as relações sociais, há de haver conforto em estar dividindo aquilo que se pode com o outro. Não estou falando só financeiramente, estou falando de forma humanitária. Então tem lá um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um trechinho que fala sobre os superiores que foram dados a Deus, a vontade de Deus, o poder para poder estar gerindo o progresso do próximo. E não para estar explorando o próximo, seja lá de qualquer forma, ou de forma nada humilde, estar tratando o outro de forma extremamente ofensiva. Então percebam bem como que é a nossa sociedade, nós temos que analisar e como é o mundo. Qualquer sériezinha aí coreana está falando disso também. Qualquer sériezinha de qualquer lugar aí, qualquer filme está mostrando isso. Então o poder, ele fascina o espírito. O poder faz com que a pessoa fique fascinada por ela mesma e se achando o máximo de tudo. E achando que esse poder é justamente para fazer só o que quer. Mas não é realidade isso. Na realidade, o poder é para que a pessoa saiba gerir a sua condição de estar no comando para gerir o avanço do próximo. Esse é o objetivo divino do poder. Então, onde está a humildade? Vamos analisar. Porque todo e qualquer assunto aqui falado, ou em qualquer outra casa espírita, qualquer outra religião, nós vamos ter o quê? Um tema para reflexão. Todo o ensinamento de Jesus é para que nós possamos refletir e ressignificar a nossa vida em relação ao conhecimento, por exemplo, aqui no nosso caso, que os Espíritos nos trazem. E os Espíritos são extremamente bondosos conosco, não só porque nos fazem livramento de várias questões, de vários problemas,
mas também e principalmente pelo conhecimento que eles nos trazem. Eles são de uma bondade infinita, porque tudo que nós temos aqui dentro da doutrina espírita é de grande valia para o nosso espírito, de grande valia para nós sustentarmos o nosso físico, o nosso emocional e o nosso espiritual, o nosso psicológico, o nosso espiritual. Porque de acordo com essas boas informações é que nós podemos nos melhorar. Não que nós vamos ter problemas, nós vamos sofrer sim, nós vamos ter muitos problemas, nós vamos ter problemas de cabeça erguida, porque nós estamos com fé e cientes de que o apoio divino, que o apoio de Jesus, que o apoio dos bons espíritos estão na nossa frente. Diz aqui que no estado atual das coisas é sinal de decadência moral. Bom, não vamos deixar de falar que 1850 e pouco, 1800, eu lembro do livro dos Espíritos que é 1857, o Evangelho eu acho que é 1864, se não me engano. Então vejam como todas essas indicações que a doutrina nos traz são de vanguarda, são de perfeita futuro até, de presença atual. Né? Então vamos ver, como é que é o sinal de decadência moral? É quando não existe a visão da importância que existe o grupo social em termos de coletivo, em termos de apoio e ajuda uns com os outros. Nós temos que cuidar da natureza, nós temos que cuidar do nosso próprio espírito e nós temos que cuidar uns dos outros. É assim que nós devemos proceder, vivenciando de forma inteligente como servir, como auxiliar e como sofrer menos. Sofrendo menos na medida em que nós estamos junto com o Evangelho de Jesus, junto com as leis divinas que nos apoiam. Agora, quando a pessoa, é impressionante, mas é isso que a gente vê no dia a dia, quando a pessoa é extremamente inteligente, vamos lá, de bem com a vida, está bem socialmente, coisa e tal, e ela se acha exclusivamente como a dona da verdade e o dono de tudo, não consegue enxergar que aquele mérito não é só dele, porque há muita ajuda ali. Um lado espiritual, ele pode ser invisível aos nossos olhos, mas basta ter um pouquinho de inteligência que a gente vê o tanto que as coisas da nossa vida são assertivas, são corretas, né? Quando a gente procura agir de forma correta. Então a missão do homem inteligente é a missão de dividir o seu conhecimento com o próximo. Não enterre seus talentos, né? Nós temos talentos, nós temos que investir na nossa condição espiritual, na nossa condição moral, mas quando nós somos muito inteligentes e por esse lado nos consideramos bons demais por aí afora, isso é muito comum em área científica, o ego exacerbado, né, ascende, né, evolui materialmente, mas está completamente longe do mundo espiritual. Então fica cego nessa questão e não consegue usar a sua inteligência para o bem comum. Isso que aqui está falando aqui nesse nosso capítulo, que é Bem-aventurados os pobres e espíritos. Então a inteligência não é só motivo de orgulho, a inteligência é para ser aplicada de forma humana, de forma sincera, de forma de dividir com o outro aquilo que a gente pode, para que todo mundo tenha uma condição melhor, intelectualmente também. Dizem os espíritos que a nossa evolução é moral e inteligência. Então nós temos que ampliar os nossos conhecimentos em todas as áreas do conhecimento e nós temos também que melhorar as nossas virtudes, deixando os nossos vícios, seja de arrogância, seja de empávia, seja de orgulho, vaidade, deixando isso de lado, aprendendo a superar essas dificuldades. Evidentemente que os espíritos também nos dizem que existe um desequilíbrio nessa evolução. Ela não anda conjunto a inteligência e a moral. E também cada encarnação isso pode estar
mudando, né? Então, é uma coisa gradativa. Somos seres milenares, mas que estamos mansamente caminhando na evolução espiritual. Então, o nosso aprendizado, dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, que a evolução do homem na Terra é quase que imperceptível. Olha como que nós estamos devagar, né? Os Espíritos dizem isso lá. A evolução do homem na Terra, isso lá é lá no capítulo da Lei da Conservação, que eu adoro o Livro dos Espíritos, é um livro também maravilhoso. Então, é quase que imperceptível, porque diz que os homens são imprevidentes e nós somos. Basta ver o que está acontecendo na dinâmica atmosférica do mundo inteiro. Basta ver as revoluções que o globo está dando, matéria, da natureza, no mundo inteiro. Por conta do quê? Não da falta de natureza boa para nós vivermos, mas por imprevidência do homem. Não tem mais como duvidar. Está aí para todo mundo ver, só não vê quem não quer. Né? Porque a atmosfera está em movimento, a geologia está em movimento, está tudo em movimento. A seca, tudo isso fazendo o quê? Com que o nosso aprendizado seja mais duro, porque exploramos demais aquilo que não precisava dentro do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Então, nós temos que ver a nível mundial, né? Nós temos que olhar a nível mundial. Dar uma passadinha de olhos assim no planeta e vamos analisar como é que está a condição do planeta e como é que está a conduta do homem. Onde está a humildade, a mansuetude. Quando diz bem-aventurados os aflitos, que dele será o reino do céu, é porque o nosso sofrimento, ele vai nos dar um ensinamento de como respeitarmos mais a natureza, o planeta Terra, que é a natureza, a Mãe Terra é generosíssima conosco, e como respeitarmos uns aos outros. Mas estamos no caminho, nós temos muito auxílio divino, nós temos lições permanentes, todo dia uma lição para a gente, e como diz Santo Agostinho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que cada noite a gente coloca a cabeça no travesseiro e faça uma contabilidade espiritual. O que eu fiz nesse meu dia? Onde foi que eu me equivoquei? Porque através dos nossos equívocos é que nós vamos aprendendo também. E o equívoco do outro está nas mãos de Deus. Não nos cabe julgar o equívoco do outro. É assim que os Espíritos nos dizem. Eles nos dizem que, e Emmanuel também, na sua coleção Fonte Viva, eles nos ensinam o quê? Quando houver maledicência em torno de nós recebermos uma maledicência, uma calúnia, uma injúria, que nós saibamos nos calar. Porque isto não compete a nós, compete a Deus. Está tudo nas mãos de Deus. Porque Deus conhece o nosso íntimo, o nosso pensamento e as nossas ações. Então nós não temos nem que se preocupar com os equívocos do outro. Não é da nossa competência. Da nossa competência é cuidarmos de si e fazermos da nossa vida e do próximo o melhor possível. Porque assim Deus o quer e assim será. Ele nos quer felizes. Para cada dia a nossa luta e para cada vida uma grande oportunidade de estarmos cada vez melhores, com a ajuda de todos os espíritos que nós temos aqui para nos auxiliar. E é isso, né? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Na prece. Esse daqui é o Pai Nosso, que Chico Xavier psicografou por Emmanuel, tá? Eu quero que todos fechem os olhos, elevem os pensamentos. Pai nosso que está em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais.
O pão nosso, do nosso corpo, da nossa mente, nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mundo todo.